E falando em consciência na mente, falando em construir uma atitude mental saudável e construir esse lugar, conforme a atitude mental do Katsumi Tokuhisa, Força da Mente, tudo é manifestação da vida de Deus. Na primeira vez que o mestre Masaharu Taniguchi e a professora Teruko estiveram na academia de treinamento espiritual de Tobitakyu, conduzi a professora até a cozinha. Estava mostrando-lhe tudo quando ela viu uma pia, uns 20 grãos de arroz que deixaram cair na hora de lavá-lo. Imediatamente recolheu o grão por grão, dizendo: Que desperdício! Fez isso com toda naturalidade, sem demonstrar o mínimo ar de censura. Depois saiu tão rapidamente dali que não pude nem me desculpar. Foi só isso, mas aprendi com ela, mais uma vez, a não desperdiçar nada. A lição que aprendi não se limita à quantidade de grãos de arroz. O que aprendi na prática foi o ensinamento da obra A Verdade da Vida. A matéria não é simples matéria, tudo é manifestação da vida de Deus. Antes de ler A Verdade da Vida, não conhecia o verdadeiro significado de não desperdiçar e achava que nada havia de errado se eu quebrasse ou jogasse fora mercadorias compradas por mim. Pensava que a tendência de não desperdiçar era pura mesquinhez, mas quando soube que a matéria é uma manifestação da vida, aprendi a ver todas as coisas com tal e passei a sentir gratidão por tudo. Passei a sentir gratidão por tudo. Porém, até presenciar essa atitude da professora Teruko, constatei que ainda compreendia isso apenas na intelectualidade, intelectualmente. Ela me ensinou na prática um significado mais elevado do não desperdiçar a vida. Depois que o mestre e sua esposa se retiraram, reuni todos os funcionários e fizemos uma reflexão decidindo todos os trabalhos exatamente de acordo com o exemplo do mestre Taniguchi e da professora Teruko. Isso aconteceu no ano de 1948. Já se passaram 40 anos, mas ainda me lembro nitidamente desse episódio. O prédio de Tobitakyu fora inicialmente adquirido para fundar uma maternidade, mas acabou se transformando em academia de treinamento espiritual. Mesmo assim, havia necessidade de recrutar funcionários e estava à procura de pessoas adequadas. Quando a esposa de um conhecido da Manchúria me procurou, ela me contou que seu esposo ainda estava lá e que ele vivia com muita dificuldade só com as crianças. Que ela vivia com muita dificuldade só com as crianças. Era uma senhora de meia idade, esposa de um homem então muito bem-sucedido, e o casal me ajudara muito na seishonoye local. Pensei em contratá-la como funcionária e fui falar com o mestre. Ele me olhou firmemente e me disse: Tokushira, não contrate ninguém por compaixão. É preciso contratar uma pessoa que seja realmente necessária. Essas palavras me surpreenderam. Refleti e percebi que estava sendo movido mais pela vontade de ajudá-la e não porque a considerava um elemento imprescindível. A obra A Verdade da Vida havia um ensinado que sentir compaixão por alguém é vê-lo como coitado. Geralmente, quando se sente pena de alguém, pensa-se presunçosamente: ele é um coitado, preciso ajudá-lo. E isto equivale a rebaixar o outro a um nível inferior. Portanto, se eu contratasse uma pessoa por compaixão, esse sentimento acabaria incomodando-a e provocando uma revolta. O mesmo se aplica ao matrimônio. Casar-se com uma pessoa por compaixão, pensando em salvá-la, torna-se prejudicial, pois na vida a dois, o cônjuge, se for tratado como coitado, pouco a pouco se rebelará e exigirá ser tratado como igualdade.
Ninguém gosta de ser tratado com piedade e ser considerado eternamente inferior aos outros. Se por acaso a pessoa estiver passando por uma situação que provoque a compaixão de outros, desejará superar logo essa fase. Ninguém suporta ser tratado com piedade por muito tempo. Por isso, refleti profundamente quando o mestre me disse para não contratar funcionários movidos por compaixão. Efetivamente, eu estava tratando a referida senhora com um vulgar sentimento de pena, pensando em contratá-la como cozinheira só para ajudá-la. Sendo uma senhora de família abastada, certamente a Manchúria tinha empregada que cozinhava para ela. Imaginei, no entanto, que numa situação de dificuldade ela desempenharia qualquer trabalho. Sem dúvida alguma, poderia encontrar pessoas muito mais adequadas para trabalhar na cozinha. Refleti muito e senti-me envergonhado da minha leviandade em pretender contratar alguém com tanta facilidade. Esta lição que aprendi com o mestre está até hoje bem viva em minhas memórias e faz parte de minhas normas de vida. Sempre a utilizo em várias ocasiões, não somente ao contratar alguém. Quando se observa uma pessoa através da compaixão, acaba-se quase sempre fazendo o juízo errado dela. Procurei nunca mais me esquecer de que, por pior que seja a situação do outro, isso é apenas um aspecto fenomênico. Perdão. Procurei nunca mais me esquecer de que, por mais que seja a situação do outro, isso é apenas um aspecto fenomênico e que, sendo originariamente um filho de Deus, continua bem e perfeito. Não existe melhor ou pior. Existe percepções diferentes. Não existe na unidade, na unificação com a força, não existe certo e errado. Existe apenas o estado, a presença, o estar, o ser. Sendo eu filho de Deus, tudo está perfeito, né? Como ele termina. Às vezes, que ele fala que originariamente um filho de Deus continua bem e perfeito. Eu querer às vezes algo do outro, resolver algum problema do outro que é totalmente interno, é impossível. Eu posso resolver os meus problemas internos, eu posso explicar como eu resolvi, as ferramentas que eu utilizei e aquela pessoa tentar resolver os dela. Mas quando a gente começa a olhar para o outro de um olhar em que eu sou superior ao outro, a gente começa a criar uma distorção. E é isso que o Masaharu fala aqui. Não contrate ninguém por compaixão, porque aquela pessoa precisa. Não, você precisa daquela pessoa trabalhando para você. Isso eu aprendi da mais dura forma. Eu contratei funcionários logo que eu abri a empresa, eu só me estrepei. Eu não precisava. Eu precisava aceitar que eu era totalmente competente, perfeito e adequado para fazer sozinho. E caso a necessidade viesse a aparecer, caso a empresa crescendo e dentro das minhas possibilidades, dentro das possibilidades da empresa, a própria vida da empresa ia me dizer quem entraria e não seria contratado por uma necessidade pessoal minha, mas ele vai ser contratado pela magnitude e perfeição que aquela pessoa manifesta. E porque a empresa precisa daquela perfeição, daquele ser perfeito, daquele filho de Deus. É como se eu não te chamo para perto de mim porque eu acho que você merece a minha presença. Eu te chamo para perto de mim porque nós estamos em ressonância. Existe gratidão mútua, nós estamos reconciliados. É nesse lugar que o Masaharu fala, né? Então assim,
chamar alguém por dó, por pena, ajudar alguém por esse objetivo, não nos leva a lugar nenhum. Eu assisti um vídeo uma vez, um amigo meu me mandou, tem no YouTube. E eu vou ver se eu consigo pegar o nome e no próximo live eu falo pra vocês. E era um homem desencarnava, aí ele tinha um encontro com um Deus. E ele falava, eu sou o seu Deus. Ele não tinha uma forma específica, ele tinha uma silhueta de humanoide, né? E ele tava explicando que aquele rapaz ele ia reencarnar como uma mulher indiana de 1900 e X lá, no passado. Ele falou, mas eu vou reencarnar no passado? Ele falou assim, não, mas não existe passado, presente e futuro. Só existe a vida. Aí ele falou, e minha esposa? Aí ele começou a viajar e de alguma forma, a linha de raciocínio do vídeo levou à compreensão de que todos somos um, em diferentes vidas. Uns com mais consciências da unidade e mais próximos a partes desse espírito mais próximos da unidade e partes desse espírito mais distante, mas todos de alguma forma conscientes, vivendo. Todos somos um. Era o universo. Eu sou um. Meu universo, um ovo. Eu sou um ovo. Uma coisa assim. E que quando todas as partes daquele espírito alcançasse a, a unificação, nós nos tornaríamos um Deus. Aquele espírito, esse espírito que somos nós, esse coletivo, se torna Deus e a gente dá vida a um outro universo. E assim, por consequentemente, gera-se deuses, geram deuses, e que geram universos, e que gera a vida eterna, a eternidade, e as gerações, né? E uma geração vai. Então, olhar para o outro, falar assim, eu sou você também, é um ato de coragem e um ato de amor, de se amar, de se permitir viver a vida intensamente e trabalhar, como o mestre Masaharu Bush fala, de iluminação da humanidade. Manifestar o seu dom, manifestar o Dharma, aquilo que ilumina, é um trabalho divino, né? Então, não olhe para o outro para a escuridão dele, para a imperfeição e para a distorção que ele está manifestando. Olhe para o outro como ele imagem verdadeira, perfeita e filho de Deus. Aí a gente vai começar a lidar com parâmetros reais, né? E sem sofrimentos e sem julgos, né? E entender que ele está ali e que ele é perfeito, filho de Deus, e ele vai manifestar isso. E quanto mais e a gente mentalizando isso, a gente ajuda ele a manifestar isso, o outro a manifestar e nos ajuda a nos visualizarmos desta forma também.